A Amazônia é uma região que desperta fascínio e curiosidade em todo o mundo. Seu rio principal, o Amazonas, possui águas turvas que ao mesmo tempo intrigam e causam medo. Sob a sua superfície, esconde-se um mundo desconhecido, repleto de criaturas que podem ser potencialmente perigosas. Neste vídeo, vamos explorar o mistério do rio Amazonas e apresentar os 10 monstros que habitam essas águas. O pirarucu é um peixe que desperta grande atenção na região amazônica. Ele é considerado um verdadeiro monstro pré-histórico devido ao seu tamanho impressionante e aparência assustadora. Na verdade, o pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo. Essa espécie vive no planeta Terra há cerca de 23 milhões de anos, e ao longo do tempo, desenvolveu escamas tão fortes que resistem facilmente aos ataques das piranhas. O maior exemplar já encontrado desse peixe pesava cerca de 200 quilos e media cerca de 5 metros de comprimento. No entanto, em média, os pirarucus costumam pesar em torno de 100 quilos e medir cerca de 3 metros. Antes da interferência humana, o pirarucu era um grande predador do rio Amazonas. No entanto, com a pressão da pesca, essa espécie precisou se adaptar e subir à superfície a cada 10 ou 20 minutos para respirar. Sim, você escutou corretamente. O pirarucu é um peixe que respira utilizando sua bexiga natatória, que funciona como um pulmão. Essa característica única tornou o peixe vulnerável, pois ele se expõe ao ser visto e capturado pelos pescadores. É importante ressaltar que o pirarucu não é um monstro selvagem que destrói tudo que vê. No entanto, um encontro com esse peixe dentro do rio pode ser bastante perigoso. Além disso, sua presença imponente, aliada ao tamanho gigantesco de alguns exemplares, pode causar um certo receio em quem o observa. Na misteriosa vastidão do Amazonas, existe um encontro que pode resultar em uma eletrificação intensa. Uma criatura conhecida como poraquê, também chamada de peixe elétrico, guarda segredos que desafiam a compreensão humana. Este ser peculiar, que alcança impressionantes 3 metros de comprimento e pesa até 30 quilos, possui um corpo dotado de células musculares especiais capazes de produzir descargas elétricas entre 300 e 1500 volts. Uma energia surpreendente e potente que desafia os limites da compreensão. Esses peixes agem como verdadeiros polos positivos e negativos, e qualquer infeliz vítima que se aproxime das extremidades dessa criatura enfrentará um choque devastador. As descargas elétricas são tão intensas que podem levar a paradas cardiorrespiratórias, resultando em uma possível sentença de morte. A fascinação em torno desse peixe vai além de suas habilidades elétricas, pois seu nome poraquê, que significa aquele que põe para dormir, evoca uma noção sinistra. Acredite, o sono que esse peixe proporciona é eterno, e muitos dizem que até mesmo um jacaré descuidado que se aventurou a abocanhar essa criatura foi envolvido por um sono eterno. Nas águas sinistras e obscuras, esconde-se uma criatura temida por sua ferocidade, a piranha de barriga vermelha. Esses pequenos peixes carnívoros habitam os rios de água doce, possuindo uma combinação letal de velocidade e dentes afiados. Uma ameaça iminente para suas presas, eles são capazes de triturá-las com uma rapidez impressionante. Dotadas de uma percepção aguçada, essas criaturas conseguem detectar uma gota de sangue em 2 litros de água e captar as vibrações de animais feridos. Consideradas verdadeiras oportunistas, suas vidas são regidas pela voracidade e rapidez. Especialistas nos amedrontam com suas especulações, afirmando que um grupo de 300 a 500 piranhas seria capaz de devorar toda a carne de um adulto em apenas 5 minutos. Essa ideia é verdadeiramente horripilante, imaginando tal situação. No entanto, felizmente, a realidade não é tão cinematográfica quanto se imagina. Os ataques dessas criaturas ocorrem apenas quando se sentem ameaçadas ou estão famintas. Além disso, tais ataques são raros e, geralmente, terminam com algumas mordidas nas mãos ou nos pés. Entretanto, é preciso ter cautela durante a época da seca, quando o nível da água baixa. Nesse momento, a proximidade com essas criaturas pode se tornar perigosa, podendo custar um pedaço de carne ou até mesmo a integridade completa de um indivíduo desavisado. As piranhas de barriga vermelha, envoltas em mistério e temor, mantêm seu reinado nas águas escuras e nos fazem questionar a verdade por trás de suas lendas assustadoras. Se você ainda não está sentindo arrepios, prepare-se,
pois a sucuri está prestes a invadir seus nervos. Essa imponente serpente é a maior espécie encontrada na Amazônia, podendo atingir impressionantes 8 metros de comprimento, embora a média fique entre 3 e 4 metros. As sucuris são mais adaptadas ao ambiente aquático do que ao terrestre, apresentando narinas e olhos voltados para cima, o que lhes permite ficar completamente submersas e surpreender suas presas. Também conhecida como anaconda, esse réptil pode continuar crescendo ao longo de toda a sua vida, dependendo das condições do seu habitat e da disponibilidade de alimentos. Em áreas férteis da floresta amazônica, podem existir anacondas de proporções gigantescas que jamais foram registradas. Embora não sejam venenosas, elas possuem uma estratégia eficiente para capturar suas presas. Quando um animal se aproxima, a sucuri o agarra e envolve seu corpo ao redor da vítima, apertando-a até a morte por asfixia ou esmagamento. Sinceramente, às vezes me pergunto se uma simples mordida não seria uma forma menos angustiante de se encontrar com ela. Apesar de não ter o hábito de se alimentar de humanos, essa serpente é carnívora e canibal. Se ela é capaz de devorar um boi, é melhor nos mantermos longe de seu caminho. A sucuri, envolta em mistério e poder, inspira temor e respeito nas profundezas da Amazônia, reforçando a grandiosidade e a imprevisibilidade da fauna que habita essas densas florestas. Do reino dos gigantes ao reino dos pequenos, há um período que ambos compartilham, conhecido como o terror dos gigantes. O candiru é um peixe que adentra o corpo de outra pessoa através da uretra durante o ato de urinar ou defecar na água. Essa criatura é conhecida por ser um pequeno parasita, medindo entre 5 e 12 centímetros. São peixes siluriformes curiosos, o que significa que são pequenos bagres. Eles são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue, mas também são carnívoros e se alimentam de crustáceos e invertebrados aquáticos. São comumente chamados de peixe-vampiro, pois frequentemente se aproveitam dos grandes bagres como hospedeiros. Esses parasitas possuem um olfato aguçado para a urina com sangue, o que é verdadeiramente sinistro. Eles podem subir pelo jato de urina e adentrar o canal urinário humano. Para aqueles menos informados e desavisados que se arriscam a urinar nas águas do rio Amazonas, o candiru pode se alojar na uretra da vítima, causando intensos sangramentos e obstruindo o fluxo de urina. Imagine só, um ser de 12 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de largura preso em sua uretra, provocando dor e impedindo a passagem do líquido vital. É realmente algo sinistro e perigoso nas águas do rio Amazonas. Essa é apenas uma das histórias sombrias que envolvem os mistérios da vida aquática amazônica. A floresta esconde segredos que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar a delicada harmonia entre os seres vivos. Ao adentrar as águas turvas e imprevisíveis da Amazônia, é preciso estar ciente dos perigos ocultos que espreitam, até mesmo nos seres aparentemente diminutos como o temido candiru. Continuando com os peixes assustadores, acredite se quiser, no rio Amazonas também existem tubarões, e neste caso, são os tubarões cabeça-chata. Essa espécie pode alcançar de 2 a 3,5 metros de comprimento e pesar até 300 quilogramas. Seguindo o histórico de predadores que acompanham sua categoria, os cabeça-chata possuem uma mandíbula poderosa, capaz de exercer uma força de até 590 quilos. Para desespero de todos, eles escolhem viver em áreas densamente povoadas. É claro que nos filmes, os tubarões são protagonistas impiedosos que perseguem os humanos sem dó nem piedade. No entanto, apesar de sua dieta baseada em peixes, aves e arraias, eles são sim responsáveis por um número considerável de ataques a humanos em águas fluviais. Esses tubarões cabeça-chata impõem um mistério adicional à região amazônica, já que sua presença desafia as expectativas e nos faz questionar a extensão dos perigos ocultos nas profundezas do rio. No enigmático rio Amazonas, habitam 4 das 8 espécies de jacarés existentes no planeta. Entre eles, destaca-se o imponente jacareço, também conhecido como jacaré negro. Esse animal nativo da Amazônia é um gigante da natureza, capaz de ultrapassar os impressionantes 15 metros de comprimento quando adultos. São predadores formidáveis capazes de enfrentar qualquer animal em seu habitat, incluindo outros monstros amazônicos como a sucuri. Esses jacarés geralmente habitam as áreas de várzea,
onde pequenos rios se conectam aos maiores, bem como as matas alagadas. Nestes lugares, todo cuidado é pouco, pois, segundo os especialistas, é extremamente difícil para uma pessoa sobreviver a um ataque desses animais. Além disso, as chances de reimplantar uma parte do corpo arrancada são praticamente nulas, devido às lesões únicas causadas pela força dessas criaturas. Diante desse cenário, é prudente acreditar na palavra dos especialistas e manter uma distância segura desses seres incríveis, porém perigosos. Afinal, no mundo enigmático da Amazônia, onde mistérios e criaturas assombrosas se escondem, a precaução é a melhor aliada para evitar encontros inesperados com esses fascinantes jacarés. Esperamos que você tenha se encantado com os mistérios e criaturas que habitam o fascinante rio Amazonas. Se você gostou deste conteúdo cheio de curiosidades e histórias surpreendentes, não deixe de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais aventuras e descobertas incríveis.